Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A questão que agora se apresenta é: por que não chamar de livre o que já é? Não vamos confundir uma coisa com outra. É certo que o ser é livre, mas no estado em que esse ser se identifica com o corpo. O ser não tem nenhuma ação que empreender, nada para alcançar. O que falta para alcançar aquele que já é eterno, imaculado, iluminado e livre por natureza? Nada. E toda ação se faz com um propósito, quer seja satisfazer uma necessidade ou cumprir um desejo. É claro que um ser que alcançou a Deus, que o viu cara a cara, é uma exceção a esta regra, como é o caso das encarnações divinas. Estes seres vêm à Terra para redimir a humanidade, para mostrar-lhe o caminho. Não tem nenhum motivo pessoal. Sri Krishna declara no Bhagavad Gita: ó Arjuna, não tenho nos 3 mundos nenhum dever que cumprir, nem falta nada para alcançar que não tenha alcançado. No entanto, me ocupo na ação. Todos os outros, salvo estes seres excepcionais, são movidos por algum motivo pessoal, seja elevado ou baixo. Os motivos elevados, tais como alcançar a Deus, lograr Bhakti, a devoção, são bons e não prendem os homens a este mundo, não os fazem continuar na ronda de nascimentos e mortes. Pelo contrário, os ajudam a ser mais e mais livres à medida que se vão fortalecendo. Os motivos baixos, que são na sua maioria egoístas e que consistem na satisfação dos desejos de gozo mundano, não nos liberam. Pelo contrário, adicionam um elo a mais na corrente das nossas amarras. Vemos assim que o próprio fato de estar ocupado na ação, repetimos, salvo nos casos excepcionais já mencionados, implica imperfeição. Como pode haver perfeição em um estado imperfeito? Todos nós viemos aqui à Terra porque somos imperfeitos, porque temos vários desejos insatisfeitos. Em tal estado, não existe um arbítrio totalmente livre. Um homem pode satisfazer seus desejos e, como consequência dos transtornos e sofrimentos que padece, é possível que se dê conta da vacuidade de todo gozo mundano e lute para escapar das garras mortíferas do desejo e alcançar a perfeição. Mas não devemos confundir a pouca liberdade de vontade que gozamos com a perfeição ou plena liberdade. Na maioria das vezes, isto é o que acontece. Consideramos que como ser somos livres e, ao mesmo tempo, o confundimos com o corpo, sentidos ou mente, querendo ver perfeição no imperfeito, melhor dizendo, vendo o imperfeito como perfeito. Pela graça divina, esta confusão não dura para sempre. As dificuldades e o sofrimento que sofremos nos ensinam algo cada dia e gradualmente chegamos a conhecer que o que havíamos considerado como nosso ser não o era, e chamá-lo livre foi um erro. Mas este firme conhecimento vem quando se alcança Deus. Até então, ainda que de vez em quando se tenha um vislumbre dele, se perde em seguida e volta a cometer o erro anterior. Por isso devemos ter esta firme convicção de que o arbítrio não é totalmente livre, ainda que tenha uma aparência de liberdade. Sri Ramakrishna explica isto com um exemplo muito simples. Uma vaca está amarrada a um poste em uma grande pradaria com uma corda longa.
A pradaria é infinita e cheia de pasto verde. A vaca pode mover-se livremente dentro da área representada pelo círculo com a extensão da corda como raio e nem um pouco mais. Se agradar ao dono, ele pode aumentar a corda e permitir que a vaca possa pastar sobre um espaço maior. A vaca pode pensar que é livre, mas se dará conta de que não é quando queira ir além do que a corda amarrada ao seu pescoço lhe permitia, pois sentirá o puxão. A vontade do homem também é exatamente igual. Lhe foi outorgada certa liberdade, mas não mais. A impotência humana ante suas debilidades é óbvia na pergunta que um herói como Arjuna faz. Abre aspas. Então, movido por qual força comete um homem más ações, ainda que não queira, como se fosse obrigado? Fecha aspas. Sri Krishna responde: é este desejo, esta ira, originado de rajas, é voraz e malvado, conhece-o como teu inimigo aqui. Sri Krishna não distingue o desejo e a ira como sentimentos separados, pois o segundo é o efeito do desejo obstruído. Por esta razão, usa o verbo no singular. Onde está o livre-arbítrio quando se move constantemente com tanta dificuldade ao ser atacado pelos desejos e paixões? Damo-nos conta de nossas limitações só quando as tormentas dos fracassos agitam nossa barca neste mar da vida. Um jovem são, rico e poderoso não o sente, pensa que é supremo. Inclusive as pessoas avançadas na idade que não padeceram nenhuma grande calamidade, custa a entender isso. Mas chega o momento na vida de cada um em que tem que encarar a vida como é e não como um sonho prazeroso. Só existe uma vontade que é livre, e essa é a do Altíssimo. Aquele que se submete à vontade de Deus atravessa sem muito dano as tormentas e dificuldades. Conta-se uma história na Índia. Havia um yogi que certa vez estava parado na praia quando se levantou um vendaval. Ele viu um barco que ia sendo levado pelos fortes ventos. O yogi havia adquirido alguns poderes sobrenaturais. Podia controlar até os elementos da natureza. Movido pela compaixão pelos passageiros deste barco, ele exclamou: que se acalme a tormenta. E suas palavras se cumpriram. Mas como o vento se acalmou muito de repente, o barco afundou, causando a morte de todos a bordo. Sem dúvida, o yogi tinha boa intenção, mas sua visão era limitada, não podia ver além das aparências. Assim são os juízos do homem, propensos a equívocos. Portanto, é necessário que tratemos de conformarmos com a vontade de Deus. Sri Ramakrishna ensinou uma parábola sobre a vontade de Rama que ilustra esta ideia de submissão à vontade divina. Havia um tecelão, um grande devoto, que cumpria com todo o dever que lhe correspondia e ao mesmo tempo recordava a Deus. Até em seus negócios via a vontade de Rama, seu ideal escolhido. Era honesto e, por conseguinte, as pessoas tinham confiança nele. Aos que iam comprar tecidos, lhes dizia: pela vontade de Rama, o valor do fio é tanto. Pela vontade de Rama, o custo do trabalho é tanto. E pela vontade de Rama, o ganho é tanto. As pessoas da aldeia lhe queriam bem. Certa noite, quando não podendo dormir, estava sentado no oratório de sua casa pensando no Senhor. Alguns ladrões, que necessitavam de um homem para carregar o que iam roubar, o levaram à força. Depois cometeram um roubo em uma casa e puseram a carga roubada sobre a cabeça do tecelão. Nesse momento chegou a polícia. Os ladrões fugiram, mas o tecelão foi capturado e levado para a cadeia. No dia seguinte, foi levado diante do juiz para ser julgado. Os aldeões se inteiraram do que havia acontecido e foram ao tribunal. Disseram ao juiz: Sua Senhoria, este homem jamais pode cometer um roubo.
O juiz pediu ao tecelão que fizesse sua declaração. O homem disse: Sua Senhoria, pela vontade de Rama, acabara de jantar à noite. Depois, pela vontade de Rama, estava sentado no oratório. Era noite avançada, pela vontade de Rama. Pela vontade de Rama, estava pensando em Deus e cantando o seu nome e suas glórias, quando pela vontade de Rama, passou por ali um bando de ladrões. Pela vontade de Rama, me levaram à força com eles. Pela vontade de Rama, cometeram roubo em uma casa. E pela vontade de Rama, chegou a polícia. E pela vontade de Rama, fui preso. Depois, pela vontade de Rama, a polícia me prendeu durante a noite. E esta manhã, pela vontade de Rama, fui trazido diante de Sua Senhoria. O juiz se deu conta de que o tecelão era um homem piedoso e ordenou sua liberdade. Em seu caminho de regresso à casa, o tecelão disse aos seus amigos: Pela vontade de Rama, fui posto em liberdade. Este tipo de submissão à vontade divina não se obtém de repente, mas pela longa prática de disciplinas espirituais e levando uma vida de pureza e abnegação. Também tem que haver conformidade entre o que se diz, faz e pensa. Esta pessoa é chamada de grande alma. Se pudermos seguir este princípio, gradualmente poderemos nos desfazer de nosso ego e submeter-nos à vontade de Deus. Qual é a utilidade desta submissão? Não se parece com escravidão? Falamos menosprezando as pessoas que se submetem à vontade divina ou nos sentimos rebaixados ao mero pensar que temos que aprender a submeter-nos a ela, mas não nos sentimos humilhados quando temos que adaptar-nos à vontade de pessoas de quem esperamos benefício material. E neste caso, o que ganhamos? Intranquilidade e sede, desejo de ter mais e mais bens, enquanto que a submissão a Deus tira a agitação e traz a paz. Nada perturba a pessoa que se submeteu à vontade de Deus, como vimos no caso do tecelão da parábola. Se pode argumentar que isto é apenas uma história e que não há certeza de que tal acontecimento aconteceu alguma vez. No entanto, tem existido pessoas em todo o mundo cuja vida está bem refletida nesta parábola, mas eles não fazem demonstração de sua santidade ou de suas nobres qualidades. Essas pessoas se entregam por completo à vontade divina, não porque esta seja inevitável, mas porque sentem alegria em fazê-lo, sabendo que a bem-aventurança depende desta entrega. Sri Ramakrishna costumava dizer, abre aspas, assim como uma pessoa que confia seu negócio a um bom homem pode estar tranquilo, do mesmo modo, aquele que se entrega totalmente a Deus pode estar seguro de que não vai lhe acontecer nenhum mal, que o Senhor lhe vai cuidar bem. Fecha aspas. Enquanto acreditamos que somos entidades separadas com distintas vontades, estaremos pensando cada um em nosso próprio interesse, os deveres, desejos e ambições. E enquanto existam estes variados interesses, haverá conflito e brigas. E as vontades que levam ambições não podem ser livres, já que uma vai limitar a outra. E a menos que todos os pensamentos fluam em uma só direção para Deus, não pode haver união da nossa vontade com a vontade de Deus. E sem conseguir que essa união seja estabelecida, não haverá término à insegurança e às paixões. Tratemos de cultivar confiança em Deus, sem afrouxar nossos esforços para chegar a Ele, pois todos os grandes mestres espirituais afirmaram que a graça de Deus é imprescindível para o progresso espiritual do homem. Que o Senhor nos outorgue confiança nele para que possamos alcançá-lo e terminar com este círculo de nascimentos e mortes. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.